Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora, 6h36. Um ótimo dia para você. Aqui começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2024. Aqui pelo Sistema Verde Vale de Comunicação, uma rádio, 103,7, a rádio que é a número 1 da região. Agora você confere os destaques desse último fim de semana. Jornal Verde Vale. INSS divulga calendário de pagamentos para 2025. Saiba regras, valores e calendários do IPVA 2025 no estado de Goiás. Concurso para auditor fiscal vai oferecer 200 vagas em Goiás. Os salários ultrapassam R$30 mil. Polícia prende 26 suspeitos de homicídios e estupros aqui no estado. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 6h37. Sejam bem-vindos ao Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. O presidente Lula sancionou a lei que limita o reajuste do salário mínimo a 2,5% acima da inflação de 2025 a 2030. A medida faz parte do pacote do corte de gastos obrigatórios proposto pelo governo federal e aprovado pelo Congresso Nacional há cerca de 10 dias. Com a nova regra, o piso salarial para o ano que vem deve ficar em R$ 1.518, com um aumento de R$ 106 em relação aos R$ 1.412 do salário mínimo atual. O valor só será oficializado nos próximos dias, por meio de um decreto presidencial a ser editado. A nova regra do reajuste tem como objetivo adequar o crescimento do salário mínimo aos limites definidos pelo novo arcabouço fiscal. Dessa forma, o salário mínimo vai crescer de 0,6% a 2,5% ao ano acima da inflação. A política atual de reajuste continua valendo. E o sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos já está em fase final de teste. Deve entrar em funcionamento em breve para que os tutores possam registrar os seus bichos de estimação e emitir gratuitamente o RG Animal. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, essa ferramenta poderá ser acessada pela conta gov.br, portal de serviços do governo federal. Organizações de resgate de animais e prefeituras também poderão cadastrar os animais sobre a sua responsabilidade e emitir a carteirinha de identificação, que vai incluir um código de identificação, um QR Code. Esse código poderá ser fixado na coleira do animal, permitindo que, via câmera do celular, qualquer pessoa consiga localizar o tutor. A lei de número 15.046, aprovada em novembro pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula, autorizou a criação do cadastro pela União. O sistema vai reunir informações sobre proprietários e também dos pets, para facilitar o controle de zoonoses e o combate a abandono e maus tratos de animais. A medida também deve proporcionar mais segurança em transações de compra e venda. Parabólica. Beneficiários de programas sociais têm direito a um kit de parabólica. Vamos saber como funciona, como ter acesso a esse kit com o repórter Diego Brião. A chegada do novo ano pode ser acompanhada pela modernização do equipamento de TV. Quem utiliza uma parabólica tradicional e é beneficiário de programas sociais do governo federal pode ter direito à instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital. São mais de 80 canais gratuitos acessíveis com ela. Para saber se tem direito ao kit, é necessário entrar em contato com a SIGA Antenado, que é a entidade não governamental criada por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A SIGA Antenado coordena a migração para o novo sinal de TV digital no país. André Ciasca, gerente de comunicação da SIGA Antenado, explica como é possível aproveitar o benefício. Essa é uma oportunidade única para as famílias que têm direito ao benefício. O agendamento é rápido e prático. Basta acessar o nosso site sigaantenado.com.br ou ligar gratuitamente para o número 0800 729 2404. A nossa equipe de atendimentos está esperando a ligação de vocês de todo o Brasil. O kit é composto pela nova parabólica e pelo receptor, que é a pequena caixa preta que fica geralmente posicionada ao lado do televisor. Também fazem parte do kit gratuito todos os cabos,
o controle remoto e pilhas. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora às 6h41. E um motociclista foi detido neste fim de semana após ser flagrado transportando 50 quilos de pescado na zona rural de Santa Helena de Goiás. A pesca predatória entre novembro e fevereiro é severamente proibida devido ao período de piracema, época em que os peixes se reproduzem. O flagra aconteceu em uma estrada vicinal durante um patrulhamento do Batalhão Ambiental da Polícia Militar. Os peixes das espécies curimba e piapara eram transportados dentro de um saco de ráfia. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde, onde foi autuado pelo crime ambiental. A pena pode chegar a 3 anos, além de uma multa no valor de até R$100 mil, um acréscimo de R$20 por quilo de peixe apreendido. A recente tragédia do Maranhão, com o colapso da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira sobre o rio Tocantins, trouxe à tona preocupações sobre a segurança das pontes em todo o Brasil, e especialmente aqui em Goiás. O incidente ocorrido no dia 22 de dezembro, véspera de Natal, resultou na morte de pelo menos 9 pessoas encontradas até o momento. Vale destacar que a estimativa da Defesa Civil é de aproximadamente 19 pessoas envolvidas no momento do desabamento da ponte. Em Goiás, a situação das pontes também desperta apreensão. Em março do ano passado, um relatório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás apontou que 10 pontes em Goiânia estavam em estado crítico, incluindo a ponte da Avenida T63, sobre o córrego Cascavel, e a ponte da Rua Doutor Constâncio Gomes, que fica sobre o córrego Botafogo. Além disso, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes tem enfrentado desafios na manutenção e reconstrução de pontes em diversas regiões do estado. Em janeiro desse ano, a Goinfra declarou estado de emergência para a ponte do Rio das Palmeiras, que fica na GO 442, em Campina-Sul, devido aos danos provocados pelas fortes chuvas. E um recém-nascido foi encontrado abandonado em um saco colocado debaixo de uma árvore em Goiânia. Quem traz as informações dessa triste notícia é Eliara Sala. Um recém-nascido foi encontrado no residencial Eli Forte, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, o bebê foi encontrado por uma moradora dentro de um saco plástico debaixo de uma árvore em frente à casa. A mulher que encontrou o bebê mandou chamar o filho, que estava em uma igreja próxima à residência, para prestar apoio. Quando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros chegaram ao local, os moradores já estavam prestando os primeiros cuidados ao bebê. Ainda segundo a informação da Polícia Militar, moradores da região acessaram câmeras de segurança que existiam nas casas perto do local, mas não conseguiram visualizar quem deixou a criança. O segundo tenente da Polícia Militar, Danilo Lázaro Correia, conta que o Conselho Tutelar foi acionado e os responsáveis da criança estão sendo procurados. A Polícia Militar teve um local com o Corpo Bombeiro. O Corpo Bombeiro encaminhou a criança para a maternidade Garavelo, onde vai ter todo o atendimento médico, hospitalar e avaliação. Foi acionado também o Conselho Tutelar, onde vai acompanhar esse caso. E a polícia também está fazendo os levantamentos para ver se localiza a mãe da criança. Segundo o Corpo de Bombeiros, conta que o recém-nascido está bem e foi encaminhado para o Hospital Maternidade Garavelo. Eliara Salas, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora às 6h44. E o mercado da bola anda aquecido nessa reta final de ano. Cruzeiro define os últimos detalhes para poder anunciar o lateral direito Fagner, de 35 anos, que pertence ao Corinthians. O jogador vai passar por exames médicos nessa semana e, se aprovado, vai assinar um vínculo temporário por 1 ano com o Clube Mineiro. O Cruzeiro alinhou com o Corinthians o pagamento dos vencimentos do lateral e também um acordo contratual. O Clube Mineiro vai pagar um pouco mais da metade do valor, com o Clube Paulista assumindo o resto. Agora, a expectativa é de Fagner concluir os exames médicos nos próximos dias para assinar o contrato e ser anunciado em breve pelo Clube Mineiro. O Cruzeiro quer contar com o jogador já para a viagem aos Estados Unidos para a pré-temporada, no fim da próxima semana. E o lateral esquerdo Reinaldo confirmou o que já se esperava neste fim de ano. Nas suas redes sociais, o jogador de 35 anos se despediu dos torcedores do Grêmio, clube que defendeu nas últimas 2 temporadas. Chama a atenção, porém, que o clube nada comunicou oficialmente sobre o seu futuro. Reinaldo chegou ao Grêmio no início de 2023. Nessas 2 temporadas, ele disputou 95 jogos, marcou 9 gols e deu 10 assistências. Foram 50 vitórias, 20 empates e 25 derrotas. Como titular absoluto do tricolor,
apesar de críticas de parte da torcida pelo rendimento defensivo. O jogador possuía um contrato vigente até o dia 31 de dezembro e as partes decidiram que não iria renovar. Enquanto o Reinaldo vai partir para um novo desafio, o Grêmio vai tratar de reforçar a lateral esquerda, que já que possui apenas Mike, que veio do Guarani e não aprovou. E o Jogo das Estrelas celebra 20 anos, unindo esporte e solidariedade. Vamos saber mais sobre esse evento esportivo com a Débora Cruz. No último sábado, o Jogo das Estrelas chegou à sua 20ª edição, consolidando-se como um dos eventos mais emblemáticos do calendário esportivo brasileiro. Além de reunir grandes nomes do futebol e personalidades famosas, ele se destaca pelo propósito de promover causas sociais e culturais. O diretor de marketing do Grupo Bradesco Seguros, Alexandre Nogueira, reforçou a importância dessa celebração, que vai muito além das 4 linhas. Esse evento já faz parte do calendário esportivo nacional. Todo mundo espera que no final do ano a gente tenha essa celebração. Além de ser uma celebração que traz pessoas diferenciadas, famosas, ela também é em favor de outras pessoas, ela é beneficente, o que eu acho que é mais especial e torna ela mais especial. Então, está dentro do calendário, as pessoas já esperam, os artistas e os jogadores também já fazem parte desse cenário que a gente está vivendo, dessa atmosfera, e a gente espera que a partir dessa 20ª edição, né, é uma edição especial, a gente possa cada vez mais prolongar esse evento dentro do nosso calendário brasileiro. O evento combina solidariedade e inspiração, com parte da bilheteria destinada a causas sociais. Nogueira também destacou como a experiência aproxima o público do esporte, criando oportunidades de transformação e acesso. Além da própria bilheteria ser revertida, uma parte dela é revertida para causas sociais, a gente também verifica bastante pessoas que gostam de vir aqui, que são convidadas e têm o primeiro contato ou com o ídolo ou com o próprio esporte, o que é muito importante, né? Vai criando a cultura do que o esporte pode fazer pela vida das pessoas e que elas podem mudar a vida das pessoas também praticando esporte. Então, eu acho que tem essas duas coisas. Marcada por homenagens emocionantes e pela presença de um elenco repleto de grandes talentos, a 20ª edição do Jogo das Estrelas reafirma sua relevância como um evento que une paixão pelo futebol e compromisso com a sociedade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Débora Cruz. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. A gente vive os últimos dias do ano e as pessoas perguntam, né, como será o ano que vem? Não é preciso bola de cristal para imaginar que se continuar assim, a gente só vai afundando em tudo. O governo prejudicando a vida privada e a vida das empresas. Atrapalha tudo, porque o governo se mete em tudo. Então, qualquer coisa que o governo faça de errado afeta a iniciativa privada e a vida dos cidadãos e das famílias. Por exemplo, vejam só, o dólar. O dólar, antes do fim de semana, passou de 6,20. Aí o Banco Central, no último dia útil, botou 3 bilhões de dólares à venda e compraram logo. É gente que quer transferir para o exterior bens e precisa transferir em dólar. Né? E está apostando que vai ganhar com isso, porque está comprando o dólar a 6,20, sei lá, e ainda assim vai ficar barato daqui a alguns dias. O Banco Central está gastando reserva inutilmente, porque não é isso. Não é o mercado de dólar. Não é a lei de oferta e procura aplicada à mercadoria chamada dólar. Vejam só aqui. Reservas externas brasileiras. No dia 28 de outubro, eram 366 bilhões de dólares. Agora, 332 bilhões. Nós já jogamos fora 34 bilhões de dólares de reservas. 34 bilhões de dólares. Quanto é isso? 200 bilhões de reais? E não adiantou nada. Pode ser que se não tivesse feito isso, o dólar já estaria a 7, não sei. Mas aí é chute. Né? Mas por quê? Vejam só, agora noticiou-se, né, nesse fim de semana, Folha de São Paulo botou em manchete. Déficit das estatais é recordista desde 2009. 2009 também era o mesmo governo. Né? 4 bilhões 450 milhões. Só para
Só para ressalvar, o Banco Central exclui desse cálculo a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e a Eletrobras. 4 bilhões 450 milhões até novembro, o déficit. No último ano de Bolsonaro foi superávit, 5 bilhões 800 milhões. Quer dizer, uma diferença de 10 bilhões de dólares. Por quê? Porque tinha uma lei proibindo botar político em estatal, para dirigir estatal. Lewandowski derrubou isso. Aí já entrou gente. Vejam só para a gente lembrar da ponte que caiu lá no Rio Tocantins, entre Maranhão e o estado de Tocantins. Só para lembrar dessa ponte. Quem é o superintendente do DENIT no Maranhão? Tiraram um engenheiro e puseram um psicólogo. Aí, por indicação política, claro. E uma outra questão de bilhões são essas emendas, né? Dino bloqueou 4 bilhões e 200 milhões e agora liberou aquelas que já tinham empenho até dia 23 de dezembro para não deixar mal os prefeitos. Mas isso não diminui, não suaviza a briga que está Dino, Lula e Lira, que há de perguntar por que isso aconteceu também no Senado igualzinho e ninguém fala lá no Senado. Tem algum tratamento diferente? É como o tratamento Daniel Silveira, Michele, né? Será que é isso? Fica tudo muito estranho. Bom, e só para concluir, um alerta, né? A deputada Maria do Rosário, que é do PT, está com um projeto de lei para transferir todo o ensino das Forças Armadas para o Ministério de Educação. O ensino nas Forças Armadas é a joia da coroa. Como muito bem acentua o último ministro do Exército, Gleuber Vieira. É a joia da coroa, é o ensino. São os colégios militares, a escola preparatória, a academia militar, a ESAO, o centro de a ESM, que formam as pessoas e que formam os valores militares. Na hora que destruírem a formação de valores militares, assim como os lares formam os valores da nacionalidade, eu falei isso lembrando a Sagrada Família, dizendo que todas as famílias são sagradas, é onde começa a cidadania, é onde começam esses valores que são diferentes, de respeito à lei, à ordem, o mais estrito respeito à lei, é isso. É bom que a gente fale muito de respeito à lei e à Constituição, para botar na cabeça. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h01, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. O presidente Lula sancionou com vetos o projeto de lei que muda as regras para a concessão do benefício de prestação continuada. O despacho presidencial, prevendo as mudanças, foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial na noite da sexta-feira. O texto sancionado prevê a biometria obrigatória para novos benefícios e atualização cadastral, no mínimo, a cada 2 anos. Também determina a realização de cadastro biométrico para receber e manter a aposentadoria e pensão. Atualmente, a exigência é válida apenas para o BPC. Um dos vetos feitos pelo presidente em relação ao texto enviado pelo Congresso Nacional foi relativo ao artigo de número 6, que limitava a concessão do benefício a pessoas que atestavam deficiências de graus médio ou grave. Com esse veto, a concessão passa a abranger também aqueles que apresentem grau leve de deficiência. Cerca de 40 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, já podem conferir a data de pagamento das aposentadorias, auxílios e pensões em 2025. A autarquia divulgou no último dia o calendário de depósitos para todo o próximo ano. Os depósitos vão seguir a sequência de anos anteriores, com um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem recebe mais de um salário. Para cada categoria, as datas de pagamento serão determinadas pelo número final do cartão, sem considerar o dígito verificador, que vem depois do traço. A aposentadoria, pensão ou auxílio de janeiro serão depositados de 27 de janeiro a 7 de fevereiro, para quem ganha um salário mínimo. Segurados com a renda superior a esse valor, vão receber entre o dia 3 e 7 de fevereiro. E o prazo para justificar a falta ao segundo turno das eleições se encerra agora no próximo dia 7 de janeiro. Vamos conferir esse alerta com o Igor Pereira.
Os eleitores que deixaram de votar no segundo turno das eleições de 2024 devem justificar a ausência até o dia 7 de janeiro. A justificativa pode ser feita de forma presencial ou no aplicativo e-Título pelo celular. No Brasil, o voto é obrigatório para pessoas com idades entre 18 e 70 anos, por isso o público nessa faixa etária deve justificar a ausência. O eleitor que faltar e não justificar a ausência em 3 eleições consecutivas pode ter o título cancelado. Nesse caso, o cidadão fica impedido de tirar passaporte, carteira de identidade e fica impedido de se inscrever em concurso público. Para conferir as orientações, acesse o site da Justiça Eleitoral. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora às 7h04. O concurso de auditor fiscal com 200 vagas para a Secretaria de Economia de Goiás já está em fase de preparação para o início de 2025. O governo estadual instituiu uma comissão para organizar o edital e selecionar a banca examinadora. Os salários para as funções devem ultrapassar R$30 mil, remunerações pagas atualmente, conforme dados do portal de transparência. A realização do concurso foi anunciada pela subsecretária da Receita Estadual, Lilian Fagundes, em novembro, após uma portaria do secretário da Economia, Francisco Freire Nogueira, autorizar a seleção de novos auditores. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado. Nessa portaria foi estabelecida atribuições para a comissão formada por 5 servidores da Secretaria em Goiânia. Esse grupo define os critérios de avaliação, como conhecimentos, habilidades e competências de candidatos que serão aprovados para o cargo. E a Diretoria-Geral de Polícia Penal está promovendo uma transformação no sistema penitenciário estadual, com obras de grande impacto. Para o ano que vem, estão previstas as entregas de unidades prisionais em Caldas Novas e Formosa, com conclusão até julho, e Novo Gama, com entrega em fevereiro. Juntas, elas somam 1.100 vagas e um aporte de R$102 milhões. Também está em andamento a ampliação do Presídio Estadual de Anápolis, com 150 vagas adicionais, investimentos de R$12 milhões e 400 mil. E a região da 44 em Goiânia deve movimentar R$250 milhões nos últimos dias do ano. Vamos saber os detalhes dessa movimentação no comércio da capital com Sabrina Vilela. Somente nestes últimos dias de 2024, a região da 44, o polo de moda em Goiânia, deve injetar na economia cerca de R$250 milhões. A expectativa é que a região da 44 supere a expectativa inicial de 1.200.000 pessoas que devem passar pelo local somente no mês de dezembro. Até o dia 12 de dezembro, mais de 840 mil compradores já haviam visitado shoppings e galerias. Os lojistas também estão contentes porque fizeram muitas vendas. O empresário Geda Milhomens, que é proprietário de uma loja de jeans, disse que as vendas deste ano foram bem melhores que em 2023. A movimentação do Natal para esse ano foi ótima, entendeu? Simplesmente as vendas aumentaram cerca de 30% a 40%, né? O público realmente veio para 44 aqui na rua de confecção para realmente comprar roupa, e a expectativa é que até na passagem do ano novo aqui vai estar bem lotado mesmo, o pessoal vindo e fazer suas compras. Em comparação com o ano passado, foi melhor? Muito melhor, entendeu? Sem comparação, acho que o pessoal estava com mais dinheiro, mais animado, e realmente eles vieram para gastar. De acordo com o presidente da Associação Empresarial da região da 44, Sérgio Naves, a movimentação este ano está maior e deve permanecer até os últimos dias de 2024. A maioria dos consumidores está optando pelas compras presenciais. A gente tem uma estimativa, né? Ainda é estimativa, porque nessa reta final do ano aí, mas a perspectiva é que a gente venda aí 250 milhões de reais nesses últimos dias, né, que antecede aí as festas de final de... A região da 44 recebe cerca de 800 mil turistas de compras a cada mês. Próximo às festas de final de ano, esse número chega a até 600 mil pessoas por semana. A região é responsável por gerar mais de 170 mil empregos diretos na região metropolitana de Goiânia. Possui mais de 15.500 pontos de vendas distribuídos em 140 empreendimentos entre shoppings, galerias e hotéis. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes.
Agora já são 7h08. E o ano de 2024, sem dúvidas, foi o maior da carreira de Vini Júnior. Eleito o melhor do mundo pela FIFA, ele fez o gol do título da Champions League mais uma vez e recebeu outros inúmeros prêmios, o último da Globo Soccer. De acordo com um jornal espanhol, o próximo reconhecimento agora vai vir de dentro do próprio Real Madrid, com uma renovação de contrato, que fará uma proposta no meio do ano. O atual vínculo de Vini Júnior com o Real é válido até junho de 2027. Durante a atual temporada, o clube recebeu ataques do futebol saudita, especialmente com o desejo de tê-lo como garoto propaganda da Copa do Mundo da Arábia Saudita. Os merengues resistiram com uma multa de 1 bilhão de euros, mais de 6 milhões de reais. Segundo o jornal espanhol, Vini Júnior quer um reconhecimento compatível com as conquistas e chegar a um patamar salarial que somente Mbappé e Alaba estão inseridos, acima de 10 milhões de euros por temporada, ou seja, acima de 60 milhões de reais. O jornal espanhol destacou que Vini tinha o segundo menor salário do Real Madrid até renovar o contrato, em outubro de 2023. Antes da primeira renovação, ele recebia 1,5 milhão de euros anuais. E o Corinthians está enxergando agora em Breno Bidon seu maior ativo para cumprir uma das suas principais metas previstas no orçamento para a temporada de 2025. O clube prevê faturar 181 milhões de reais com vendas de jogadores. E o meio-campista é considerado o principal ativo do Corinthians para que essa meta possa ser cumprida. Internamente, o clube estima que pode lucrar valores parecidos ou superiores aos da venda de Gabriel Moscardo ao PSG. No início do ano, o meio-campista foi negociado por 20 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais, além de mais de 2 milhões de euros por bônus. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h10. E o Brasil está avançando em sustentabilidade e tecnologia no agronegócio. Quem traz os detalhes é Marina Fauci. Em 2024, o Ministério da Agricultura intensificou suas ações voltadas à sustentabilidade no agronegócio brasileiro. O governo incentivou tecnologias de ponta e boas práticas agrícolas, com destaque para a governança do Plano ABC+, e o fortalecimento da adaptação à mudança climática. Segundo Pedro Neto, secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo, houve avanços significativos na organização de comitês estaduais e na implementação de uma plataforma digital para monitoramento das tecnologias de baixo carbono. No contexto da consolidação de uma agropecuária sustentável no Brasil, avançamos muito na melhor organização dos comitês de gestores estaduais do Plano ABC, nos 27 estados da federação. Conseguimos colocar no ar uma plataforma eletrônica que divulga, dá transparência e tempo real ao avanço das tecnologias de agricultura de baixo carbono contidas no Plano ABC+. O Ministério da Agricultura participou ativamente da discussão do Plano Clima, coordenamos grupos de trabalho para adaptação e mitigação da agropecuária brasileira às questões das mudanças climáticas. Além disso, o Programa Rural Conectado investiu 400 milhões de reais em infraestrutura de conectividade para áreas rurais, com ênfase no Nordeste e Centro-Oeste, permitindo aos produtores acesso a conteúdos técnicos e assistência virtual, como destaca o secretário. Lançamos o Programa Rural Conectado, sua primeira etapa direcionada para o Nordeste brasileiro, mais uma segunda etapa agora para o Centro-Oeste, com o objetivo de aumentar as áreas com conectividade rural, para permitir que o produtor rural tenha acesso aos canais de comunicação, possa receber assistência técnica virtual e outros mecanismos de inteligência artificial em desenvolvimento. O MAPA também apoiou o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, promovendo oficinas para otimizar os investimentos na recuperação de áreas. O Sistema de Informações do Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima foi lançado, assim como a atualização do Plano Florestal, com o programa Floresta Mais Sustentável, que visa estimular o reflorestamento nas propriedades rurais. A Secretaria de Inovação, através do seu Departamento de Recuperação de Áreas Degradadas, promoveu oficinas estaduais nas áreas de maior concentração de áreas degradadas para recuperação e para conversão. Avançamos no aspecto florestal também, lançamos o programa Floresta Mais Sustentável, onde várias entidades que têm responsabilidade socioambiental se tornam parceiras do Ministério da Agricultura para financiar projetos de desenvolvimento florestal, além da reformulação do Plano Nacional de Florestas Plantadas. Na bioeconomia, o Programa Nacional de Recursos Genéticos e a futura sanção da Lei dos Bioinsumos foram marcos importantes, visando impulsionar o setor.
O estudo estratégico sobre bioinsumos também foi um avanço no uso sustentável de fertilizantes. Também avançamos nas questões de bioeconomia, com o Programa Nacional de Recursos Genéticos para Agricultura e Alimentação, o advento muito recente da Lei dos Bioinsumos, que está para ser sancionada pelo Presidente da República, e o horizonte de oportunidades mais bem definido para o avanço da bioeconomia no Brasil, além do programa Nitromais, que é um avanço nas questões dos nitrogenados para as gramíneas. Tudo isso no contexto de trazer a melhor performance para a propriedade rural. Em relação aos produtos artesanais, o selo Arte registrou mais de 750 unidades, promovendo a diferenciação e valorização dos pequenos produtores, como destaca o secretário Pedro Neto. Na concessão do selo Arte, que é um importante diferencial competitivo para a pequena produção artesanal, tivemos o reconhecimento de vários protocolos de boas práticas agropecuárias, entre eles o algodão, o arroz, o café, entre outras, cito essas porque são importantes cadeias produtivas nacionais, além, claro, do lançamento do programa Agro Mais Cooperativo, que visa fortalecer o apoio do Ministério da Agricultura aos grupos cooperativos, importante fonte de fortalecimento setorial. Em gov.br/agricultura, você acessa o balanço completo. Agência Rádio Web com informações do Ministério da Agricultura, de Brasília, Marina Fauci. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h14. A China abriu investigação sobre a importação de carne bovina pelo país no período de 2019 ao primeiro semestre de 2024. Essa apuração para fins de aplicação de salvaguardas, como um termo técnico que envolve a proteção de setores estratégicos, foi anunciada nesta sexta-feira e abrange todos os países exportadores para o país asiático, incluindo o Brasil. A investigação deverá durar 8 meses e será feita a pedido de produtores chineses, sob a alegação de que o aumento das importações teria causado danos à produção local. Em nota, o governo brasileiro informou que, em princípio, os chineses não adotaram qualquer medida preliminar, permanecendo a tarifa vigente de 12% que a China aplica sobre as importações de carne bovina. A China é o principal destino das exportações brasileiras da carne bovina. Em 2024, foram exportados mais de 1 milhão de toneladas para o país asiático, um aumento de 12,7% em relação a 2023. O governo brasileiro diz que, em conjunto com exportadores nacionais, vai buscar demonstrar que a carne brasileira exportada não causa qualquer prejuízo à indústria chinesa, sendo um fator de complementariedade da produção local. E a região sudeste registrou 6 mortes em decorrência das chuvas. Quem vai trazer esse balanço, esses números, é Lúcia Hangstrom. Os transtornos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região sudeste do país nesta semana desencadearam 6 mortes até o momento. No interior de São Paulo, 70 famílias ficaram desalojadas após suas casas serem invadidas pela água. Na região metropolitana do estado, outras 40 pessoas precisaram deixar suas residências em virtude das chuvas. Vários municípios de São Paulo e Minas Gerais registraram deslizamentos de terra. Em Taubaté, 4 pessoas foram soterradas e apenas uma foi resgatada com vida após 8 horas de trabalho dos bombeiros, defesa civil e voluntários. Em Belo Horizonte, uma casa desabou matando mãe, filha e uma outra mulher que estava no local. De acordo com a defesa civil, o acumulado de chuvas para o mês de dezembro já superou a média histórica para o período na capital mineira. Segundo a INMET, para os próximos dias estão previstas pancadas de chuvas e trovoadas isoladas nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Lúcia Axton. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h24, já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. A União vai pagar 113 milhões de reais à Prefeitura de Porto Alegre para encerrar uma disputa judicial de 24 anos relativa ao Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. A Advocacia Geral da União anunciou na noite da sexta-feira a assinatura do acordo relativo à transferência do hospital para a capital gaúcha. Segundo o acordo assinado pela Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal, vinculada à AGU, o governo federal vai pagar 50 milhões de reais em 2025. A diferença em relação aos 113 milhões de reais será dividida em parcelas anuais nos 5 anos seguintes, sem correção monetária ou juros futuros. E
E o fim de ano se aproxima e com ele vem as tradicionais mudanças no funcionamento dos serviços bancários. Em 2024, por exemplo, os bancos não vão abrir as suas portas no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, amanhã, o que pode impactar diversas operações financeiras. Essa medida se soma a outras alterações no calendário bancário durante as festividades. No dia 1º, por exemplo, confraternização universal, os bancos estarão fechados para atendimento presencial, porque nesse dia é feriado nacional. Dessa forma, as compensações bancárias, incluindo as TEDs, não serão realizadas nessas datas. Além disso, os brasileiros precisam ficar atentos, porque nessa segunda-feira, hoje, dia 30 de dezembro, é o último dia útil do ano para atendimento presencial completo, com todas as operações bancárias disponíveis. E o ano de 2024 marcou o início da reforma do sistema do CadÚnico do governo federal. Quem vai trazer essa notícia é Érica Braz. O Cadastro Único, porta de entrada das pessoas de baixa renda nos programas sociais, teve um processo de reforma do seu novo sistema iniciado neste mês. A política pública, que conta com o registro de mais de 94 milhões de pessoas, reúne informações sobre o perfil socioeconômico das famílias, permitindo a identificação de quem precisa ser incluído em cada programa federal, estadual ou municipal. A secretária de Avaliação e Gestão da Informação e Cadastro Único, Letícia Bartolo, esclarece por que a reforma é necessária. O que motivou essa reforma foi a obsolescência, né? Assim, o cadastro, como eu disse, tinha uma parada cardiorrespiratória e tinha uma doença crônica, que é o fato dele estar obsoleto tecnologicamente. E a gente precisava cuidar disso. Então, eu acho que agora a gente fez um trabalho que vai trazer o Cadastro Único a ser reconhecido novamente como tecnologia social inovadora no mundo inteiro. A reforma no CadÚnico deve ser concluída em março de 2025, incluindo a capacitação dos operadores de todo o Brasil. As 40 milhões e 400 mil famílias cadastradas e os mais de 40 mil operadores do cadastro vão contar com uma plataforma mais moderna, como conta a secretária. Estou falando de uma conversa online entre bases de dados, que vai economizar o tempo do cidadão, o tempo do operador e garantir mais dignidade, ou seja, garantir que as informações do Cadastro Único efetivamente reflitam a realidade das famílias. No momento da inclusão ou da atualização dos dados das famílias, as informações serão buscadas e incluídas de maneira automática e online. Dessa forma, com um novo sistema do CadÚnico em 2025, vai ser mais fácil também evitar fraudes e irregularidades em benefícios sociais. No novo sistema, nós vamos avaliar não só se o CPF da Letícia é da Letícia, ou seja, se o CPF é do titular que está dizendo que é, né? Mas vamos ver se aquele CPF está regular, se aquele CPF está suspenso. As informações de emprego e previdência, elas vão estar online. Então, eu vou saber melhor o rendimento formal daquela família. E acho que vale, então, do ponto de vista dessa informação, de evitar fraudes, grupos que se organizam para fraudar benefícios, certamente o novo sistema também vai ser mais eficaz. Além da reforma do Cadastro Único, em 2024 o MDS trabalhou em ações de averiguação e revisão cadastrais que abrangeram mais de 7 milhões de famílias. Também teve continuidade a busca ativa, que é quando os assistentes sociais vão até as pessoas para incluir quem tem direito aos benefícios sociais e não está inscrito no Cadastro Único. A integração periódica com outras bases de dados do governo federal, com as informações vindas do Ministério da Saúde, por exemplo, foi outra ação que teve prosseguimento este ano. Por fim, outra novidade do CadÚnico em 2024 foi a possibilidade de identificação com o nome social de pessoas trans ou travestis. Reportagem Érica Braz. O conteúdo que você ouviu é distribuído Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h30. E a partir do ano que vem, o calendário para o pagamento do IPVA se inicia na mesma data para todos os finais de placas, segundo a Secretaria da Economia. Para quem optar pela parcela única, terá um desconto de 8%, com prazo para até o dia 15 de janeiro para todas as placas. O mesmo prazo, 15 de janeiro, também vale para iniciar o parcelamento. O IPVA de 2025 é calculado pela tabela FIP. Segundo a Secretaria de Economia, o desconto é maior do que o oferecido em 2023. A mudança exclui o calendário com datas distintas para o pagamento ao longo do ano, que passa a ser feita
em todo dia 15 de cada mês, para facilitar a memorização do contribuinte, segundo a Secretaria. Caso as datas caiam no fim de semana, o proprietário poderá pagar no primeiro dia útil seguinte. Para as placas com finais de 1 e 2, será permitido o pagamento do IPVA em 9 parcelas. Para as placas de finais 3 e 0, serão 10 parcelas. A diferença acontece porque o Conselho Nacional de Trânsito define setembro como prazo para a renovação do licenciamento anual de veículos para veículos com finais de 1 e 2 em todo o país. Conforme a Secretaria, os valores do IPVA em relação ao ano passado terão pouca diferença, pois a tabela FIPE registra uma redução média de preços de 0,35% nos veículos usados. Caminhonetes e utilitários terão uma redução média de 3,38% e outros automóveis de 1,76%. Para os caminhões, haverá um reajuste de 3,81%. E o reforço do policiamento nas cidades de Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, Senador Canedo, Bela Vista de Goiás, Caldazinho e Bonfinópolis resultou em 26 prisões entre os dias 22 e 28 de dezembro. Mais de 45 quilos de drogas também foram retiradas de circulação durante esse período. Segundo a Polícia Militar de Goiás, as prisões estão relacionadas aos crimes de homicídio, estupro e tráfico de drogas, além de roubo, porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica e estelionato. Além dessas prisões em flagrante, as ações de combate à criminalidade resultaram na apreensão de armas de fogo ilegais, munições, captura de foragidos da Justiça e a recuperação de 11 veículos com registros de furto ou roubo. E os últimos dias do ano devem ser de muita chuva em boa parte do estado de Goiás. Quem vai trazer detalhes dessa previsão do tempo é Sabrina Vilela. A previsão para a virada do ano em Goiás é de chuva. É o que aponta dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. De acordo com o gerente do CIMEGO, André Amorim, uma nova zona de convergência do Atlântico Sul se formou, provocando chuvas fortes que devem permanecer nos últimos dias do ano. Então, para esses últimos dias, neste final de semana, nós temos uma configuração de uma zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, que é aquele corredor de umidade que traz umidade da região amazônica, passando sobre o estado de Goiás, em cima, por cima do estado de Goiás, chega até o oceano. Esse corredor de umidade, ele vai estar ativo aí até por volta da segunda-feira, assim, a tendência dele, e trazendo áreas de instabilidade. Então, para este final de semana, temos alertas, sim, de chuvas intensas, chuvas que em alguns momentos podem em formato de tempestade, rajadas de vento. E depois, apesar dela desconfigurar, mas mesmo assim nós teremos essa primeira semana. O ano de 2024 foi marcado pela seca e ondas de calor no estado. De acordo com André Amorim, ainda não tem como precisar se o ano de 2025 será da mesma forma, mas as primeiras chuvas do ano podem interferir nas lavouras em Goiás. Por enquanto, os prognósticos demonstram que apesar das águas do Pacífico Equatorial estarem mais frias, mas ainda não caracterizam laninha, nós seguiremos com neutralidade. Mas o que observamos no modelo climático, a gente observa até maio, é que essas chuvas nesse período chuvoso, elas vão ser boas chuvas aqui para o estado de Goiás, no sentido de volume, mas sim, ela pode trazer também transtornos, Por exemplo, essa chuva de janeiro, fevereiro, é onde o produtor rural vai estar tirando, alguns com uma safra, uma lavoura um pouco mais prematura, então eles já vão retirando esse grão, tentar tirar esse grão. Por conta da previsão de chuva, é essencial tomar cuidado com as estradas por conta de possíveis chuvas intensas. É importante dar preferência para viajar durante o dia e tomar cuidado com áreas de alagamento para quem fica na cidade e possíveis transbordamentos. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora às 7h34. A cooperativa Sicredi deu início à distribuição dos resultados de 2024, valorizando os seus associados. E quem comenta sobre este assunto agora no Jornal Verde Vale é o gerente da agência aqui em Mineiros, Paulo Tacara. Esse mês agora, o Sicredi, nossa cooperativa Sicredi Celeiro, fez a distribuição
né, do juros ao capital, né? Ou seja, aquele dinheiro seu que você quando abriu a conta, que você investiu ali na abertura da conta, a cooperativa sempre por ano remunera esse capital, né? E aí não foi diferente esse ano, né? Nós conseguimos aí fazer uma remuneração aí com juros em poupança, né? Que foi mais ou menos de 7,03 nesse último ano, e a cooperativa nesse mês de dezembro ela remunerou aí na casa de 24 milhões o capital social dos nossos associados. É uma grande vantagem você fazer parte de uma cooperativa, tendo em vista que ela te dá esse retorno, né, que um banco tradicional costumeiramente não dá. Fala um pouco sobre esses benefícios. Sim. A distribuição dos juros ao capital é uma característica muito marcante, né, das cooperativas, né? Ela fortalece o relacionamento próximo e transparente entre a cooperativa, os associados, e valoriza a participação ativa desses associados nas decisões e nos resultados dessa instituição, né? E a nossa cooperativa Sicredi Celeiro Centro-Oeste, para valorizar ainda mais essa participação dos associados, ela remunerou o capital dos seus associados, né? Que nada mais é o patrimônio do associado junto à cooperativa, que forma o patrimônio da cooperativa junto ao Banco Central. Foi praticamente 7,03, que ultrapassa aí a casa dos 24 milhões de reais aí de juros remunerados em cima do capital social dos associados. E se você quer saber como é que funciona, como é que foi a sua remuneração, você pode acessar o aplicativo, né, e consultar lá o extrato do capital social, que você vai conseguir ter acesso ao valor remunerado sobre o seu capital. E se porventura você não tiver aplicativo, pode nos procurar aqui na agência, tá? Nós vamos estar tirando o extrato do seu capital social, e o colaborador vai estar te explicando melhor certinho. E para finalizar, então, fala a respeito, né, do horário de funcionamento da agência do Sicredi nessa reta final aí de ano, né? A gente sabe que tem um horário especial de funcionamento. A nossa agência estará aberta até o dia 30 de dezembro, né? O horário de atendimento será o mesmo, como sempre a gente vem fazendo, né? Das 10 horas da manhã até as 15 horas da tarde. Então, até o dia 30 estaremos funcionando. Dia 31 não estaremos atendendo, né? Dia 1º também não, que aí já ia virar do ano. E a partir do dia 2 de janeiro, voltamos ao nosso atendimento normal aos nossos associados. Então, fica o convite para você, né? Se você quer saber mais como que foi feita a remuneração do seu juro ao capital, pode vir nos procurar aqui na agência, né, aqui na Avenida Antônio Carlos Paniagua, aqui na rotatória da Índia, né, como costumamente dizer aqui em Mineiros, que nós teremos aí com nossos gerentes aptos para te atender, para te explicar como que funciona, se você também não conhece o Sicredi, não conhece a cooperativa, e tomar aquele cafezinho delicioso ali para a gente estar fazendo bons negócios, explicando mais sobre o cooperativismo, tudo aquilo que a agência do Sicredi aqui em Mineiros está desenvolvendo também para a comunidade local. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, às 7h37, a gente chega trazendo então a parte local aqui do Jornal Verde Vale para você, chegando com as informações do Corpo de Bombeiros, né, que teve aí um fim de semana bastante movimentado, muitas ocorrências registradas, acidentes de trânsito. A gente vai saber agora um pouco como foi então esse fim de semana para o Corpo de Bombeiros. Em um dos dias do fim de semana, de sexta para sábado, um total de 14 atendimentos. E o destaque ficou aí, né, para um atendimento de acidente de trânsito na BR-364. Ao chegarem no local, constataram que se tratava de uma saída de pista. O veículo trafegava uma família inteira, né, onde houve bastante danos materiais, né, um grande susto e ferimentos leves. Eles foram conduzidos para a unidade de saúde, onde ficaram sob cuidados da equipe médica de plantão. Então, foi mais danos materiais, né? De acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas ferimentos leves, né, nesse acidente, essa saída de pista na BR-364. E já de sábado para domingo, a gente teve também bastante acidentes aqui na nossa cidade. Foram um total de 7 atendimentos, né? E os destaques, né, foram ali começou por volta das 7h50, um acidente doméstico na zona rural. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o atendimento na região do Bira, onde um jovem foi pisoteado pelo gado dentro de um curral. Esse jovem, de apenas 15 anos, estava sendo trazido em uma caminhonete Hilux e foi transferida para a viatura de resgate própria do Corpo de Bombeiros, que de imediato já iniciou ali os procedimentos. Segundo relatos de testemunhas, uma vaca deu uma cabeçada nesse jovem e depois ele acabou sendo pisoteado por uma outra vaca na região do tórax. O estado do jovem, nessa primeira avaliação do Corpo de Bombeiros, foi de traumatismo craniano encefálico grave, com fraturas de costela, né? A vítima estava inconsciente e com um quadro de pneumotórax. A vítima apresentava dificuldade respiratória no transporte
sendo oxigenada. Apresentava rebaixamento de sinais vitais com evolução para estado de choque. Ele foi encaminhado para atendimento médico aqui na UPA de Mineiros, de acordo com o Corpo de Bombeiros, então, em estado gravíssimo, né? Infelizmente, esse acidente doméstico em uma propriedade rural, né? Esse jovem de 15 anos que agora está gravemente ferido. A gente torce para a sua breve recuperação. Nós tivemos muitos acidentes de trânsito, né? Como já adiantei aqui, por volta de 12:30 na Avenida Antônio Carlos Paniagro, no setor São Bento, foi uma queda de moto, né? No acidente, o condutor dessa motocicleta acabou perdendo o controle e caindo. Ele, que tem 46 anos de idade, apresentava escoriações ali no rosto, ferimento também na parte do crânio, mas estava consciente. Foi encaminhado para a UPA da nossa cidade. E posteriormente, por volta das 14 horas, nós tivemos aí uma colisão envolvendo um carro e uma moto, ali no bairro Popular, na Rua 8, perto do cemitério municipal. Nesse acidente, colidiram uma Saveiro e uma moto, né, uma Bis de 125 cilindradas. O condutor da motocicleta, né, como sempre, ele acabou levando a pior. Um homem de 53 anos apresentava aí um corte no tornozelo direito com intensa hemorragia, escoriações nas pernas e braços. Ele foi encaminhado para atendimento médico também na UPA, né, pelo serviço de resgate. E já um pouco depois, ali por volta das 3h50, mais um acidente de trânsito foi registrado e o Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o atendimento. Foi uma colisão novamente entre o carro e uma moto. Foi ali na Avenida Afonso José Carrijo, no bairro residencial Parque Flamboyant, ali perto do supermercado Davi. Nesse acidente, um HB20, né, e uma Yamaha acabaram se chocando. A condutora da motocicleta, de 22 anos, apresentava escoriações leves nos braços, pernas e ferimento também em uma das pernas. A carona da motocicleta, que era uma jovem de 13 anos de idade, também apresentava ferimentos leves, estando consciente, com um corte na perna direita. Elas foram atendidas e depois encaminhadas aqui para a UPA da nossa cidade, né? Essas foram as principais ocorrências registradas e atendidas pelo Corpo de Bombeiros nesse último fim de semana.